Boa tarde a todos, eu sou o professor Roberto Barros, do Centro de Informática da UFPE. Nós estamos aqui para a defesa de dissertação de mestrado do candidato João Alexandre da Silva Neto, cujo título está aí nos slides, DAOs, a Drift Adaptive System for Offloading CEP in Edge Computing, que vai ser examinado pelo professor Fernando Trinta, pelo orientador Kiev Games e por mim, Kiev Gama, desculpe. João Alexandre, você tem até 50 minutos para fazer a sua apresentação. Obrigado. Eu passo a palavra para você agora. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo certo? Primeiro, agradecer à banca pela presença, né? Professor Fernando e professor Roberto. O título, como ele falou, é DAOs, a Drift Adaptive System for Offloading CEP in Edge Computing. É orientado por Kiev e co-orientado por Jorge Fonseca. A gente vai seguir aqui um roteirinho da apresentação clássico, né? Motivação, background, proposta, experimentos, discussão de resultados, né? Trabalhos relacionados e conclusão. Começando pela motivação do trabalho, né? A motivação do trabalho, a gente está vivendo um mundo hoje que gera muitos dados, né? Sejam aplicações mobile, seja sensores da IoT, aplicações financeiras, né? Transações financeiras de cartão de crédito, por exemplo. E esses dados, que geralmente são massivos em volume, né? Chegam em velocidades muito grandes, milhares de eventos por segundo, e vêm de lugares diferentes e têm características diferentes, são um desafio para que as empresas consigam processar tudo isso e gerar algum valor para os clientes finais, né? E aí essas empresas que querem gerar um valor com esses dados massivos, geralmente procuram tecnologias chaves para se apoiarem. Uma dessas tecnologias chaves que eles usam é a Cloud Computing, né? Cloud Computing é uma infra centralizada de computação que geralmente é vendido como serviço para que as organizações consigam justamente pegar esses dados massivos, processá-los e entregar algum valor para o cliente. Existem aplicações agora, né, mais recentes, que exigem que esse processamento esteja um pouco mais perto da fonte dos dados, como, por exemplo, processamento de imagem, de vídeo de câmera, por exemplo, né, que a gente tem câmeras um pouco mais na borda da rede, né, e geralmente algumas aplicações exigem que a resposta seja um pouco mais rápida, e isso motivou, né, nos últimos anos, o surgimento de um novo paradigma, que é um paradigma chamado Edge Computing, né? Então, Edge Computing é justamente trazer essa computação da cloud para a borda da rede, né, que é uma infra descentralizada agora, viabilizando que eu entregue essas respostas um pouco mais rápido para os clientes finais de aplicações que são críticas, né, e que não pretendem esperar a resposta da cloud, né, para entregar algum valor para os usuários finais. No entanto, como esses dispositivos estão na borda e eles são bem limitados se comparado com a cloud, existem alguns desafios em termos de performance, né? Se eu tiver aplicações que são intensivas em uso de recursos, esses dispositivos podem ficar sobrecarregados com o tempo e, consequentemente, isso impactar na latência da aplicação ou também na disponibilidade do serviço, né, causando possíveis interrupções. E aí, uma forma de resolver essa solução é viabilizar uma cooperação entre Edge e Cloud, e uma técnica para isso é chamada offloading computacional, onde eu tenho um dispositivo na borda e a cloud. O dispositivo na borda geralmente transfere uma task para a cloud continuar o processamento, de maneira que eu não tenha interrupção no serviço e nem tenha um impacto tão grande na latência como eu teria se o dispositivo da borda estivesse caindo, né, estivesse muito sobrecarregado. Para a gente conseguir fazer o offloading computacional, pretendemos geralmente responder 4 perguntinhas. Primeiro é o que a gente vai transferir para a cloud, qual é a task, qual é o workload, né? Quando realizar esse offloading computacional, para qual nó da cloud, para qual instância eu vou enviar essa task, né? E qual política vai definir, né, essas respostas, né, de quando realizar o offloading, por exemplo. E aí, focando um pouco mais nessa pergunta de quando realizar o offloading, existem várias abordagens, eu vou focar aqui em 2, né? Essas abordagens, uma delas utiliza limites, né, e thresholds. Então, a gente a gente compara os usos de recursos do dispositivo, como, por exemplo, CPU, memória, largura de banda, latência, com alguns valores estáticos. E, por exemplo, se um dispositivo passar de tal valor de CPU, eu posso considerar que ele está sobrecarregado e, com base nisso, decidir realizar o offloading para a cloud, né? Recentemente, na última década, surgiram também estratégias de offloading que utilizam inteligência artificial, que é a aprendizagem de máquina, né? O que é que eles fazem? Eles pegam dados históricos dos dispositivos, por exemplo, o último mês, em termos de recursos, de uso de recursos computacionais como CPU e memória, eles treinam um modelo e esse modelo ajuda a responder essa pergunta de quando realizar o offloading, né? No entanto, as aplicações que rodam na borda, elas podem evoluir com o tempo, né? Evoluindo em vários aspectos. Por exemplo, pode ser que aconteça uma troca no link de internet entre a Edge e a Cloud, pode ser que essa aplicação mude também. Então, por exemplo, tem uma aplicação de rodovia, que a primeira aplicação era mostrar a melhor rota para o motorista, e agora a aplicação é informar o motorista que tem um buraco na rodovia com base em sensores, né?
a aplicação muda e o perfil de consumo dos dispositivos da borda muda também. Então, esses recursos de CPU e memória, esse uso de recurso, né, vai mudar com o tempo, e essas abordagens que utilizam ou limites ou uma estratégia de aprendizagem com histórico de dados podem ficar defasadas com o tempo, né? E aí, dado esse contexto, a gente chegou nesse problema de pesquisa, que é, seja com a utilização de limites ou inteligência, os mecanismos de offloading de computação na borda apresentam baixa adaptabilidade com relação à mudança na distribuição estatística dos dados contextuais, que são esses dados de consumo de recursos, por exemplo, produzidos para os dispositivos, tornando as políticas ou os modelos defasados com o tempo. E a proposta da gente para resolver isso é adicionar uma inteligência que aprenda de forma incremental e online, né? Então ele vai receber um stream de eventos contextuais como consumo de CPU e consumo de memória, largura de banda ou latência, né? Treinar um modelo que vai nos dar como resposta justamente isso, né? De quando realizar o offloading. E além disso, esses algoritmos incrementais e online, geralmente eles são propícios para se adaptarem à evolução dos dados dos dispositivos. No entanto, a gente não quer somente fazer com que esses modelos se adaptem sozinhos a essas mudanças. Nós queremos incorporar também um novo componente, né, que vai interpretar essas mudanças estatísticas nos dados dos dispositivos, né, e aí a gente vai tomar uma decisão. Por exemplo, se o modelo ficou defasado, de fato, e ele vai gerar decisões erradas, equívocas, a gente pode trocar essa abordagem de inteligência de volta para uma abordagem de políticas, que é um mecanismo de fallback que a gente propõe aqui, né? E aí isso vai garantir uma confiança a mais, né, na decisão de offload de fato, e não somente confiar em um modelo que pode estar defasado com o tempo. Dado isso, a gente quer responder essas perguntas de pesquisa, né, que é como é possível utilizar algoritmos de aprendizagem online para fazer offload de aplicações CEP na borda de uma maneira rápida e eficiente. E a segunda pergunta é como a gente pode detectar conceito drifts, essas mudanças de conceitos que acontecem na distribuição estatística dos dados, e como isso aí pode aumentar a efetividade e a confiabilidade do processo de decisão de offload. E o objetivo geral, em decorrência desse problema, é a gente propor o DAOs, né, que é o Drift Adaptive Offload System, como uma solução que seja capaz de realizar offload e processamento de eventos na borda de maneira inteligente e adaptativa quando acontecer essas mudanças estatísticas nos dados, né, mudanças de conceitos ou concept drifts, como é chamado. Objetivos específicos do trabalho é, primeiro, utilizar uma aprendizagem online nesse processo de decisão de offloading, né? Detectar essas mudanças de conceito separadamente para adaptar o sistema como um todo quando os modelos não estiverem performando bem, né? Fazer esse fallback para políticas quando o modelo não for confiável, né? Isso aí atuando como um mecanismo de segurança adicional. E, por último, avaliar a performance do DAOs e responder as perguntas que foram feitas anteriormente, né? E agora a gente vai dar um background adicional para vocês entenderem bem assim, alguns conceitos extras da pesquisa, né? O primeiro deles é o CEP, que é o processamento de eventos complexos. O CEP é uma tecnologia que ele basicamente recebe eventos em streaming, né, milhares de eventos por segundo, aplica um conjunto de regras nesses eventos e ele tem como sair de eventos compostos. Eu coloquei alguns exemplos aqui de regras CEPs que estão expressas em tecnologias diferentes. O primeiro exemplo é um exemplo de regra CEP imperativa, com a tecnologia Apache Flink. Esse exemplo imperativo é basicamente uma combinação de regrinhas para que eu consiga identificar ataques de negação de serviço em um tempo específico, né, janela temporal. E o segundo exemplo ali é um exemplo de regra CEP, que é expressa em uma linguagem SQL, né, que já é de outra tecnologia que é chamada ESPER. E aí o CEP é muito usado em diversos domínios, né? Não somente para identificar, por exemplo, anomalias de rede, mas também detectar fraudes em transações bancárias, transações de cartão de crédito, e entre outros cenários que exijam algo desse tipo. Além disso, nós temos também um conceito de políticas para realizar o offloading, né? Políticas, limites e thresholds, que foi o que a gente discutiu agora há pouco. A gente se baseia muito nessa arquitetura do IETF, que tem uma separação em módulos, né, entre a expressão e a configuração de políticas e a decisão em si. E nós temos aqui um exemplo de política expressa em XML. Essa política é basicamente o seguinte: a gente tem um conjunto de valores que a gente especifica, por exemplo, lá, uso de CPU, 40%. A gente compara essa política com os dados de entrada, dados de consumo de recurso do dispositivo da borda, por exemplo. E caso esse consumo do dispositivo passe um dos valores que eu especifiquei na política em XML, a gente considera que a política foi violada, né? Abaixo nós temos também um exemplo de uma política um pouco mais complexa, que é uma política composta, né? Composta comparando os recursos simultâneos entre CPU e memória, por exemplo, né? E a saída é justamente uma violação ou não dessa política, comparando com os dados de entrada, que são os dados de sensores, dados de uso de recursos do dispositivo da borda, né? E um outro conceito é o conceito de concept drift, que eu falei, que são mudanças de conceito.
que significa basicamente uma mudança na distribuição estatística dos dados que o dispositivo está gerando, né? Ou do classificador que eu estou usando para justamente decidir se eu faço offloading ou não. Então, geralmente, a gente dá um exemplo aqui, por exemplo, de um classificador Bayesiano, né? Qualquer mudança na saída desse modelo, mudança estatística na saída desse modelo, vai gerar um conceito drift, né? Então a gente expressa isso como uma mudança na saída daquele classificador que está sendo usado, ou uma mudança nas observações de entrada, né, desse classificador, na distribuição das observações. E aí essa imagem de baixo mostra isso. Eu tenho primeiro dados originais que nosso classificador aprende essa curva, né, que define o que é uma bolinha vermelha e o que é uma bolinha verde, né? Quando há uma mudança real, né, nos dados ali, e na saída do classificador nós temos esse Real Concept Drift. Então, reparem que a forma da curva que foi aprendida para classificar as bolinhas mudou. Então, agora o resultado do classificador vai ser diferente, né, em decorrência dessa mudança na curva, né, no limite entre a decisão se é vermelho ou se é verde. E o que a gente chama de mudança virtual é quando não necessariamente essa forma aprendida muda, mas os dados em si mudam, né? Então pode reparar que as bolinhas na última figura estão um pouco mais distantes, né? E estão diferentes, né, na posição em si. Aquela equação na direita, ela reflete justamente o conceito formal de concept drift, né? Que é uma diferença na distribuição estatística, né? Seja das observações, seja da saída do classificador em tempos distintos, né? E aí existem tecnologias que são capazes de identificar essas mudanças de conceito nos dados ou nos classificadores. Uma delas é esse Edwin. Então, o Edwin ele segue esse conceito de verificar tempos distintos e comparar a distribuição estatística nesses tempos e verificar se tem uma diferença, né? Só que ele aplica isso em janelas temporais e deslizantes, né? Ele faz isso muito para evitar ruído, né? Porque se eu analisar instância a instância, né, ou um conjunto pequeno de observações ali, eu posso ficar suscetível a ruído. Então ele faz essa diferença, ele fixa uma janela, né? Ele vai deslizando outra e faz a comparação da distribuição estatística nessas janelas para chegar a alguma conclusão de fato se aconteceu ou não uma mudança de conceito nos dados. E agora indo um pouco para a proposta do trabalho de fato, né? A gente dividiu ela em duas partes, arquitetura e implementação. Começando com a arquitetura, nós seguimos com alguns requisitos de alto nível, né? Um desses requisitos de alto nível é a representação do estado. Então, nós queremos ser capazes de representar o estado da borda e da cloud, né? Verificar, por exemplo, se está em situação de offloading ou não, se o offloading para a cloud foi permitido, essas coisas. Então, a gente faz isso através de estado. Utilizar dados contextuais para tomar decisão de offloading. Então, esses dados contextuais, quando a gente fala isso aqui, né, dados contextuais, são esses recursos do dispositivo, por exemplo, né, CPU, memória, latência, largura de banda, né, dispositivo, rede. Nós também queremos ter um controle da aplicação CEP, nesse caso, a aplicação de processamento de eventos. Nós queremos ser capazes de iniciar, de parar e de pegar o estado de uma aplicação CEP, para que a gente consiga transferir, né, esse processamento para a cloud e restaurar esse estado na cloud. Então, isso é o controle da aplicação. E, por último, a gente quer ser capaz de realizar uma decisão inteligente de offloading, que é utilizando a aprendizagem online, né, com os dados contextuais e também políticas, no fim das contas, e decidir se eu devo ou não fazer offloading naquele momento. Para chegar na arquitetura do trabalho, a gente seguiu algumas arquiteturas de base, né? Que serviram como referência, de fato, para que eu montasse a arquitetura do DAOs, de fato. E aí, existem algumas arquiteturas, as arquiteturas que estão mais à esquerda, são arquiteturas que já compõem algum mecanismo de inteligência artificial, né? Eles são voltados para o ambiente de computação móvel, então eles fazem offloading de aplicações móveis, né? E, por exemplo, a arquitetura de cima já utiliza a árvore de decisão para auxiliar nessa tomada de decisão de offloading. A arquitetura de baixo também utiliza classificadores já, né, para tomar decisão de offloading. E a arquitetura que está mais à direita é uma arquitetura que não utiliza inteligência artificial, nem aprendizagem, mas utiliza políticas para tomar decisão de offloading. Então, ele compara justamente o uso de recursos, métricas, né, de dispositivo, com políticas que foram configuradas e verifica se essas políticas foram violadas. E com base nessa violação, eles detectam a ocorrência ou não de um offloading, né, a necessidade ou não de um offloading. E na sequência, dadas essas referências que a gente utilizou, a gente chegou na arquitetura do DAOs. Então, DAOs são esses componentes que estão nessa caixinha cinza, né? O DAO serve como uma infra para fazer offloading de aplicações CEP, então por isso que o CEP está um pouco acima, ali está separado da caixinha. Qualquer interface que a gente tenha com aplicações CEP, a gente consegue fazer offloading, então independentemente do domínio daquela aplicação em si. E começando a dar um ênfase nos componentes do DAOs, o primeiro deles é o System Profilers, que é um componente responsável por coletar as métricas de dispositivo. São essas métricas que eu falei agora, né? Métricas de CPU, memória, métricas de rede, né?
tipo latência, largura de banda e métricas do CEP também. O próximo componente é esse Online Learning, que é um componente que vai ser responsável pelo treinamento, né, do modelo que eu vou utilizar e também pela classificação do offloading em si. O Drift Detector, que é o componente que vai identificar aquelas mudanças conceituais nos dados, que é o Concept Drift, né, que é de fato um componente à parte que ele atua para ajudar a retreinar o modelo quando preciso e também para enviar um alerta para outras partes do sistema tomarem alguma decisão específica. Nós temos o Policy Engine, que é o engenho de políticas, é um componente que lê aquele arquivo XML com definições de políticas, compara com os valores de entrada, né, de recursos e verifica se houve ou não a violação de política. E por último, a gente tem o Decision Engine, que ele pega como entrada todas essas saídas, né, a saída do classificador, a saída do Drift Detector, a saída da violação ou não de políticas, e ele toma a decisão se vai ou não fazer offload naquele momento, e ele se encarrega de todas as operações de offload, né, de comunicação com a cloud, de extração do estado da aplicação para transferência para a cloud, e tudo isso que está por baixo de realmente de uma transferência de processamento, né, de um dispositivo para outro. Aquele mecanismo de fallback, né, que eu discuti, que é uma solução de segurança adicional, ela é ilustrada aqui em um cenário onde há mudanças de aplicações na borda, e essas mudanças de aplicações causam mudanças no perfil de consumo de recursos do dispositivo, né? E aí isso possibilita justamente a defasagem dos modelos utilizados, e a gente consegue identificar isso através do Drift Detector, né? E tomar duas ações principais: adaptar o modelo, né? E dar um alerta para o Decision Engine e tomar alguma decisão especial com esse output de Drift, de fato. Então ele vai suportar mudanças nas aplicações ou em algum outro aspecto do dispositivo que gere drift de fato, né? Retreinar os modelos para ajustarem a eles a essas mudanças de conceito, né? Alertar o Decision Engine sobre alguma instabilidade dos modelos para que o Decision Engine consiga, por exemplo, optar por utilizar políticas enquanto os modelos não se recuperam. E que é justamente o fallback, né? Esse mecanismo de fallback como um todo, que é um aspecto de segurança a mais quando a gente estiver fazendo a decisão de offloading. E agora caindo um pouco para a implementação do DAOs em si, né? A gente ilustrou todo esse fluxo de comunicação com a cloud, de offloading, como uma máquina de estado, de fato, onde a gente tem um processamento local, ilustrado pelo evento de local ali, né? E toda essa máquina de estados, ela está em volta da perspectiva do dispositivo da borda, né? Então, se ele precisar realizar um offloading, ele vai se comunicar com a cloud, pedir permissão para a cloud para fazer offloading. Se a cloud permitir que ele faça offloading, ele vai extrair o estado da aplicação CEP que está rodando na borda, vai pegar esse estado, vai transferir para a cloud, né? Se a cloud falar ok, que ele conseguir restaurar esse estado lá, aí a gente continua e faz offloading de fato. Então, todos os dados que estiverem chegando na borda serão transferidos para a cloud e a cloud continuará o processamento, né? Sem mais impactos de performance no dispositivo que potencialmente está sobrecarregado naquele momento. A gente agora vai dar um zoom in naquele componente de decisão de offloading. Ele pega como input os dados, como eu falei, de políticas, de online learning, de Drift Detector, são eventos MQTT mesmo que chegam para ele assincronamente. Ele tem alguns componentes internos para gerenciar esse contexto todo que chega. A máquina de estados que eu acabei de mostrar, né? E tem um algoritmo de decisão que pega todos esses inputs e verifica se ele deve ou não fazer offloading naquele momento. Esse mecanismo de decisão, ele também tem alguns timeouts internos para evitar, por exemplo, offloading excessivo, né? Porque pode acontecer de eu fazer um offloading para a cloud, o dispositivo voltar a ficar ok para processamento, né? Tem uma diminuição no uso de recursos, por exemplo. Mas aí eu não vou ficar retomando o tempo todo o processamento, então eu tenho um controle ali com base em alguns timeouts internos para evitar esse loop aí de offloading potencial, né? E eu tenho a Task Interface, que é basicamente uma interface para se comunicar com a plataforma de engenho de CEP, né? Que a gente usa aqui o Apache Flink, mas pode ser outra tecnologia também. Pode ser um Esper, pode ser um Kafka Streams, por exemplo, né? Qualquer tecnologia que implementa a interface de iniciar uma aplicação, parar a aplicação e pegar o seu estado, a gente consegue integrar. Então, essa foi a ideia de modularizar, de fato, o Decision Engine, né? Então, esse aqui foram cada um desses componentes que a gente explicou aqui, junto com a Task Interface. Na sequência, o Profile a gente fez como um serviço em Python mesmo, que pega dados dos dispositivos. A gente focou em pegar quatro dados, 4 elementos contextuais: CPU, memória, largura de banda e latência, né? Utilizamos algumas ferramentas do mercado para pegar essas métricas, como o IPF, é uma ferramenta Linux para pegar a largura de banda, a própria API REST do Flink, que serviu para pegar a latência do CEP também, né? E o Online Learning, ele é um serviço em Python, que utiliza a lib e Scikit Multiflow.
Aqui eu fiz uma comparação para mostrar como seria se eu utilizasse uma aprendizagem tradicional, né? Então, teria um histórico de dados, mas não teria esse ciclo de aprendizado incremental, que é um aprendizado que usa instância a instância, né? Então, a abordagem que a gente adotou aqui no DAOs foi utilizar essa aprendizagem online, que aprende incrementalmente a cada instância de eventos no dispositivo, e tem como saída justamente a decisão de offloading, né, que pode ser, por exemplo, uma classificação binária, que é o nosso caso, né? Uma classificação binária que vai dizer se a gente deve ou não fazer offloading, dado aqueles dados contextuais, né, e dado a classificação do modelo em si. Na sequência, nós temos o Drift Detector. A gente usa aquele Edwin, né, que é a tecnologia para identificar concept drifts em data streams, né, em eventos que chegam. Justamente, esse Edwin serve para identificar mudanças conceituais na saída dos modelos e retreinar esse modelo, né, e enviar um alerta de mudança de dados que o nosso Decision Engine vai utilizar como mais um input para a decisão de offloading de fato, né? Essa agente de políticas agora, né, é um serviço também que lê aquele arquivo XML, compara com os valores de entrada, né, de métricas computacionais do dispositivo, e verifica se teve ou não a violação de política. E como SEP Engine, a gente utilizou a Apache Flink, como eu falei, que é um engine de processamento de evento distribuído, que é bem robusto e bem utilizado no mercado. Ele nativamente não tem uma expressão para SEP, mas a gente utiliza uma lib chamada FlinkSEP, que estende a API nativa do Flink para ficar mais expressivo para SEP, para manipular, por exemplo, contadores, janelas temporais, agregações, que são operadores comuns em aplicações SEP, né? E agora a gente vai seguir com a explicação já da parte de experimentos, né? A experimentos a gente dividiu em duas partes. Primeiro o experimento dos classificadores e depois o experimento de fato que vai avaliar a performance do DAOs. Então, essa primeira etapa da gente, a gente vai verificar justamente os classificadores e decidir qual é o melhor para ser usado no DAOs. E aí, seguindo por esse caminho, nossa intenção aqui foi comparar alguns classificadores, né? Esses classificadores são 4, né? O Hopeful Tree, o Extremely Fast Decision Tree, o Navy Base e o KNN. A decisão por trás desses classificadores, primeiro, foi porque eu vi na literatura que os algoritmos de árvore de decisão, em um contexto de aprendizagem online, num ambiente de streaming, são algoritmos de estado da arte, geralmente entregam uma performance boa. E eu optei por adicionar o Navy Base e o KNN na comparação, para eles darem, para a gente conseguir distinguir, né, de diferença e colocar uma alternativa justamente a esses classificadores de árvore de decisão. A figura de baixo mostra como seria esse processo todo, né? Então, tem um stream de eventos chegando embaixo. Esses eventos têm aquelas 4 métricas que eu coletei: CPU, memória, largura de banda e latência. Nós treinamos o modelo com isso, utilizamos políticas para categorizar essas instâncias. E a saída do modelo, né, que foi treinado, é uma saída binária entre offloading e no offloading. E aí, para avaliar esses modelos online, nós optamos por utilizar uma abordagem chamada Prequential, que é uma abordagem voltada para data streams mesmo, né? Ele é diferente do K-fold, né? A gente não tem aqui uma repartição do dataset entre teste e treino, né? Então, aqui a gente faz uma abordagem um pouco diferente. O primeiro passo dessa abordagem é eu pegar um evento que chegou, um exemplo que chegou, né? Fazer uma classificação com aquele exemplo, né? Avaliar se essa classificação foi correta ou não, treinar o modelo com aquela classificação e coletar métricas com base nisso, né? Então é um processo mais incremental mesmo, onde eu pego a observação e treino o modelo com ela, no fim das contas, com o resultado dela. Então a tendência do Prequential é que ele maximize um pouco a acurácia e outras métricas. E no fim eu tenho uma coleta de estatísticas com base nesse processo de avaliação, que eu utilizo algumas tecnologias, algumas técnicas, né? Tipo slide window, janela deslizante ou fading factor, justamente para ele observar um período de tempo específico e não somente instância a instância, né? Porque pode ficar muito suscetível a ruídos. Algumas métricas que a gente utilizou são métricas mais gerais, para dar um overview sobre a performance do classificador, que foram derivadas dessa matriz de confusão, né, que é uma matriz de confusão que analisa justamente o que foi classificado, né, e a categoria atual para aquela classificação, dado essa classificação binária entre offloading e no offloading, né. Considerando, por exemplo, que um classificador, se ele me dizer para não fazer offload quando eu deveria fazer offload, isso é um custo muito alto, né? Porque eu estou sobrecarregando o meu dispositivo, né? E ele pode causar interrupções de serviço mesmo, ou causar um impacto maior em latência. Então, o recall, por exemplo, é uma métrica que reflete muito o chamado tipo 2, né, de erro, que justamente vai... o recall vai ser importante para refletir esse custo que eu acabei de falar, de erroneamente optar por não fazer offloading quando deveria fazer offloading. Outras métricas importantes também é o F1, que faz o balanço entre recall e precisão,
E a métrica capa, ele basicamente compara a saída do teu classificador com o chute, né, randômico. Então, ele verifica isso para ver justamente se é melhor ou não, né, chutar a saída do classificador ou usar o classificador que a gente treinou. Então, ele faz essa comparação. E dado isso, a gente chegou nesses resultados, né? Então, para chegar nesses resultados, eu utilizei 4.800 instâncias de dados contextuais do dispositivo da borda. A biblioteca que foi utilizada foi o Scikit Multiflow. Existem outras, existe o Moa, por exemplo, né? Mas eu optei para o Scikit Multiflow porque ele achei mais programático, ele é em Python, né, também. E a configuração é padrão, eu não fiz nenhum tuning de configuração, eu usei a configuração padrão da biblioteca mesmo. O resultado mostrou que o classificador HT, que é o Hof D3, também é árvore de decisão, né? Ele tem uma performance melhor nas métricas, ainda mais nas métricas que eu falei, né? Recall e capa também. No entanto, como eu optei por utilizar dois classificadores que são muito parecidos entre si, que um é a evolução do outro praticamente, né, que é o EFDT, esse Extremely Fast Decision Tree, os valores estão muito próximos. Então, para ter uma distinção melhor e tomar uma decisão correta, eu fiz um teste de significância estatística, utilizando o teste não paramétrico do McNemers, né? Esse teste basicamente olha para o número de classificações erradas entre dois classificadores. Então, essa fórmula mostra justamente isso, né? Onde A é o número de erros do primeiro classificador e B é o número de erros do segundo classificador. Então, esse teste segue essa forma de chi-squared aí, e rejeita a hipótese quando esse M for maior que 3,84, né? Aqui nossa hipótese nula é que os classificadores possuem a mesma proporção de erro, e a hipótese alternativa é que os classificadores possuem uma proporção diferente de erros, né? A saída desse teste de McNemar são algumas tabelas de contingência, uma saída visual, né, de fato, onde a gente tem a comparação entre cada um dos classificadores, né? Então, são 6 comparações, onde eu comparo HT com FDT, HT com Navy Base, né, HT com KNN, e assim eu vou comparando. E o bom dessa visualização de tabela de contingência é que a gente consegue ver os erros, né, desses classificadores na comparação pareada. Então, essas bolinhas vermelhas mostram justamente isso, né? Eu tenho aí, por exemplo, os erros desses classificadores comparando o HT com o FDT. Se a gente olhar a mesma diagonal para as outras comparações, nós vemos que existem proporções de erros maiores, né? Então, a gente vai conseguir ver isso melhor agora estatisticamente, fazendo um cálculo do p-value, né? Então, dado que o p-value é maior que alfa, que é 0,05, né? A gente vai dizer que os modelos têm a mesma proporção de erro, né? E se for menor ou igual que alfa, a gente vai dizer que a diferença é significativa, né, entre essas proporções de erro, de fato. Na comparação que foi feita, como era já uma consequência natural, né? O único resultado que saiu é maior do que alfa, foi na comparação entre HT e FDT. Eles são classificadores muito parecidos entre si, uma é a evolução do outro, como eu disse, né? Então foi até natural que esse resultado acontecesse assim, mas nas comparações que foram feitas entre outros classificadores, a gente viu que tem uma diferença significativa, dado que o p-value deles foi menor ou igual que alfa, né? De 0,05. Aí a conclusão desse experimento, né, que deu uma geral nos classificadores para a gente conseguir decidir qual usar no DAOs, é que esses classificadores de árvore de decisão tiveram performance melhor do que os demais, né? E a gente optou por utilizar, dado esse contexto, né, o Hof D3, já que ele tem uma performance geral nas métricas melhor do que a sua alternativa, ainda mais se falando do recall e da métrica capa. E na sequência nós temos agora o experimento, né, do DAOs em si, que aí já é pressupondo que a gente está utilizando esse classificador que a gente decidiu agora, que é o classificador HT, Hof D3, né? Então é a segunda fase dos experimentos. Nosso objetivo desse experimento do DAOs é avaliar o impacto de performance, né, ao utilizar online learning e detecção de concept drift para suportar o processo dinâmico de decisão de offloading de CEP na borda. A gente montou assim um cenário, né, para esse experimento. Esse cenário é um cenário de detecção de ataques de negação de serviço, DDoS, né? Então a gente está colocando aqui um dispositivo na borda e uma instância na cloud, onde cada um desses lados tem uma instância DAOs rodando nele, né? Então, eu tenho um DAOs rodando na borda, eu tenho um DAOs rodando na cloud, e eu tenho um fluxo de pacotes de rede da IoT indo em direção ao dispositivo da borda. Nosso desafio aqui é pegar esses pacotes de rede da IoT e identificar possíveis ataques de negação de serviço nesses pacotes. Aí, para isso, a gente utilizou um dataset proposto por uma universidade australiana, que é o Bot IoT Dataset, que já tem esse dataset com dados de ataques reais, e nesse dataset eles misturam ataques DDoS e pacotes de IoT normal, né, que não representam ataques. Então, é uma mistura dos dois. Aí, esses dados eles entram na borda, a aplicação CEP identifica esses ataques DDoS, né, e publica um evento como saída, que é um evento composto, de fato, informando ao cliente final que ele encontrou um ataque, um possível ataque. Aí, dado esse contexto, a gente desenvolveu duas aplicações, né?
DDoS em 1 segundo, que é a primeira aplicação, que a gente pretende identificar 128 pacotes TCP em uma janela temporal de 1 segundo. E a segunda aplicação, DDoS 10 segundos, que nossa intenção aqui era justamente causar um perfil de consumo diferente entre aplicações, mas ele também se preocupa em encontrar 138 pacotes TCP, só que a janela temporal é incrementada, né? É de 1 segundo para 10 segundos agora, né? Já para ter uma diferença aí entre o uso de recursos entre uma aplicação e outra e ajudar a gente a visualizar melhor o impacto do DAOs, dada essa variação, né? O workload desse dataset, ele basicamente tem dados de rede, mas o que interessa para a aplicação CEP é basicamente o protocolo daquele pacote e qual é o IP de origem, né, para que a gente consiga aplicar algumas regras e verificar ou não se aquilo é um padrão de ataque de DDoS, de fato, na borda, né? As hipóteses desse experimento são essas duas aqui. A hipótese nula é que não existe diferença significativa entre o uso do DAOs, né, e entre a abordagem puramente de política em termos de performance. Então, aqui a gente está usando a abordagem de políticas como um baseline mesmo para o experimento. A gente vai comparar a nossa proposta com uma abordagem que não utiliza inteligência nem drift detection. E a hipótese alternativa, né, desse experimento é que a performance com o uso do DAOs ela é melhorada, né, quando a gente compara o DAOs com uma abordagem puramente baseada em políticas. As métricas usadas foram aquelas mesmas 4 métricas, né? Memória, CPU, largura de banda e a latência do CEP. Os fatores usados no experimento foram esses, né? Estratégia, né? Primeira estratégia baseada em políticas, segunda estratégia baseada em inteligência, e a terceira estratégia é tudo completinho, né? Com a inteligência com drift e o mecanismo de fallback, né? O throughput é a taxa de eventos por segundo, é a taxa de eventos que a aplicação CEP recebe por segundo. A gente variou de 250 a 750 eventos por segundo, né? Na aplicação, a gente teve essa variação, né, entre modos de aplicações diferentes para causar um perfil de consumo diferente. Então, nós temos a aplicação DDoS 1 segundo e DDoS 10 segundos. Os parâmetros do experimento, nós utilizamos a Apache Flink, como eu falei, utilizamos uma Raspberry Pi, Pi como dispositivo de borda, e utilizamos uma instância na cloud, uma instância na Amazon, uma 1x Large lá, como nossa instância de cloud, que também rodava uma instância do DAOs, né? Que tem como SO um Ubuntu simples. O design do experimento ele não teve nenhuma variável de bloqueio, de mudança inesperada, para ser considerado. Nós combinamos os fatores que eu acabei de explicar, né? Então, essa combinação foi fatorial para esses dois tipos de combinações de políticas e de modelos, que é esse ML Enhanced. Então, a gente combinou cada um deles com os 3 níveis de throughput, de taxa de transferência de eventos, mais os 2 níveis de aplicação, que é a aplicação com 1 segundo de janela e a aplicação com 10 segundos de janela, né? E fizemos o mesmo para políticas também, né? Então, ficou os dois com essa variação fatorial, né, de combinações. A exceção aqui é na hora de avaliar justamente o mecanismo de drift, né, o mecanismo completo. Por quê? Porque reproduzir conceito de drift no ambiente controlado foi um pouco desafiador. Então, a gente decidiu justamente analisar somente os perfis de consumo extremos. Então, nós focamos em, por exemplo, analisar uma execução com um throughput baixo, 250 eventos por segundo, e DDoS 1 segundo, que é a aplicação também um pouco mais simples. E, por outro lado, nós decidimos comparar essa avaliação um pouco mais simples com a avaliação um pouco mais complexa, que tem como throughput 750 eventos por segundo, e a aplicação DDoS 10 segundos. Né? Então, isso aqui já não é mais uma combinação fatorial de fatores, né, de experimento, mas foi algo montado para a reprodução de drifts, né, num ambiente controlado de experimentos. Esse tipo de design experimental é chamado de fatorial fracionado, porque não é totalmente fatorial, né? É um fatorial em parte fracionado para algum objetivo específico ali, para reduzir também as combinações que tornariam um experimento muito mais complexo, por exemplo. A execução do experimento em si, ela considerou a execução de DAOs na borda e na cloud, né? Combinando esses fatores que eu acabei de apresentar. Cada execução do experimento foi repetida 30 vezes para que a gente conseguisse uma amostra significativa, né, dos dados. E a duração dessa execução do experimento foi para políticas e para modelos, ML Enhanced, 30 minutos, e na abordagem que utiliza Drift, 120 minutos, e essa diferença de tempo ela se deu justamente pela necessidade de processar mais eventos, né, e ter essa diferença de consumo entre uma aplicação e outra, e a gente potencialmente encontrar, nesse período de tempo, ocorrências de drifts, né, já que é um pouco mais desafiador no ambiente tão controlado assim. E aí agora a gente vai descer um pouco mais para discussões de resultado, né, desse experimento.
Começando avaliando os resultados do experimento para políticas, né, que é a primeira estratégia. A gente está mostrando esses experimentos aqui, os resultados, como box plots. Os dados estão um pouco assimétricos, skewed, porque os dados como um todo geralmente não seguem uma distribuição normal, né, mas a forma de mostrar como box plot facilita bastante para a gente conseguir verificar os padrões nos resultados. A tendência aqui que é importante observar é o seguinte: o primeiro gráfico avalia o consumo de CPU. Né? O consumo de CPU ele tende a crescer assim que eu aumento o throughput de eventos. É natural, né? Eu tenho uma aplicação SEP que está recebendo mais eventos com o tempo, então ele vai, consequentemente, consumir um pouco mais de recurso. Então é isso que a gente consegue ver aí. Na distinção entre uma aplicação e outra, que é a barrinha azul e a barrinha laranja, a gente consegue reparar que a barrinha azul, que é a aplicação de DDoS de 1 segundo, apesar da aplicação ter uma janela temporal um pouco menor de dados, ele consumiu um pouco mais de recurso. Pode ser porque eu acho que o Flink estava o tempo todo de segundo em segundo consolidando a janela temporal, então ele acabou executando mais operações internas, que isso fez com que gerasse um consumo de CPU um pouco maior, né? Memória, a gente consegue ver que, assim, as aplicações que têm essa janela um pouco maior de 10 segundos, elas atingiram alguns picos maiores que a aplicação azulzinha, né, de 1 segundo, por conta desse perfil diferente de aplicação mesmo, que ele tem uma janela um pouco maior, que ele precisa consolidar eventos em 10 segundos, de fato. Mas, no geral, memória não foi um problema, porque a gente não conseguiu encontrar picos aqui de consumo que causassem algum prejuízo para o dispositivo de borda, né? Isso quer dizer que a aplicação que a gente escolheu aqui, de fato, não foi intensiva em memória, foi mais intensiva em CPU. Na largura de banda, que fica aqui embaixo no canto inferior esquerdo, a gente repara que, com o tempo, a largura de banda diminui, o que é natural. Se eu tenho mais eventos na rede sendo transmitidos entre Edge e Cloud, a ideia é que a largura de banda diminua mesmo, então o resultado está coerente. E a latência do CEP também ilustra um aumento na latência, assim que o throughput é aumentado de fato, né? Aí, avaliando agora a cloud, né? Na cloud nós temos um pouco não, né? Mas é muito mais recursos do que na borda, do que numa REST, por exemplo. Então, o consumo do CPU, apesar dele ter alguns outliers ali grandinhos, ele não foi um problema, né? Porque eu tenho muito recurso. Esses outliers eu acho que pode ter sido causado por início ou stop de aplicações ali. E memória, esse consumo de memória é muito mais atrelado à infra do Apache Flink para executar a aplicação CEP do que à exigência da aplicação em si. Agora, avaliando os resultados para a parte de modelos individualmente, né? A parte de que utiliza aprendizagem online, nós temos os mesmos gráficos para comparar, né? Aqui a tendência para cada um deles é a mesma, parecida, né? CPU, assim que aumenta o throughput, o uso de recursos aumenta naturalmente, né? A diferença aqui é que o consumo de CPU ele foi um pouco menor, né, do que de políticas, muito porque essa abordagem com aprendizagem a gente consegue antecipar o offloading, se for comparar com a abordagem que é puramente baseada em políticas, né? Então, essa antecipação de offloading, ela fez com que o consumo de CPU baixasse, porque o dispositivo passa menos tempo no pico, né? Então ele passa um tempinho no pico, o classificador decide fazer offloading e o consumo já cai, porque a gente passa a fazer offloading para a cloud, né? E o processamento não está mais na borda. Memória segue um patamar parecido, né? As aplicações que têm uma janela um pouco maior de 10 segundos, elas atingem alguns picos maiores, se for comparar com a aplicação de 1 segundo, de fato, mas os patamares também não foram patamares tão grandes assim, de uso de memória, que mostra que a aplicação não é intensiva em memória, é mais intensiva em CPU mesmo, né? Largura de banda, a tendência foi a mesma, né? Foi cair com o tempo, cair com o número de eventos que vai aumentando, né? De 250 para 750 eventos por segundo. E latência também. A latência do CEP é um aspecto especial, né? Porque, assim, essa latência não é uma latência puramente de rede. Ele é um evento especial que o CEP, que o Apache Flink envia, e ele espera chegar no final do pipeline de processamento de eventos e faz um diff de tempo. Então, pode ser que um desses pacotes especiais para calcular essa latência, ela tenha partido logo no começo de uma janela temporal e ela teve que esperar a janela ser consolidada para chegar no final. Então, assim, muitas vezes esse resultado de média de latência do CEP vai carregar a característica da aplicação. Se ela tem ou não janela temporal, se ela utiliza contadores, se ela utiliza agregação, filtros e etc. Para a cloud é parecido com a abordagem de políticas, né? Nós não temos um consumo muito alto do CPU, apesar desses outliers, que são muitos por conta desse processo de bootstrap, de inicial para uma aplicação CEP, eu acho que foi muito mais por conta disso, né? Mas o consumo é baixo. E memória também, o patamar é parecido, porque memória está mais atrelada à memória que o Apache Flink pede para rodar a infra dele, né? Do que com a aplicação em si.
Eu ilustro isso aqui porque é importante o seguinte, porque a aplicação que está rodando na borda, ele roda numa infra mais minimalista, né, do Apache Flink. É uma aplicação standalone. A aplicação que roda na cloud utiliza uma capacidade mais completa da Apache Flink, né? Não é clusterizado porque é só uma instância, mas a infra já é um pouco mais completa. Isso tem uma diferença no uso de memória, né? No fim das contas. Esses gráficos, eles fazem um paralelo entre as abordagens de política e de modelo. A ideia desse gráfico aqui, vou até colocar um lapisinho aqui para ilustrar melhor, é que a gente consiga verificar que, de fato, o offloading aconteceu e deu certo, né? Então, o xizinho que está ilustrado aqui em cima, né? Aqui em cima também ilustra que a abordagem laranja, que é a abordagem que utiliza aprendizagem e modelos, ele triga o offload um pouco mais antes do que a abordagem de políticas. Como o dispositivo com a abordagem de políticas da linhazinha azul, ele passou mais tempo no pico, é natural que o consumo dele, na média, seja um pouco maior do que o consumo com a abordagem que utiliza o modelo, né, que utiliza o classificador. Então, essa é a ideia desse gráfico, é mostrar que, justamente, acontece o offloading, e na sequência aqui, né, há uma queda de consumo de recurso, né, em decorrência do offloading, e potencialmente, esse dispositivo, como ele vai ficar leve novamente, né, porque ele não está mais processando eventos na borda, então, assim depois de um tempo, ele pode pedir para a cloud, né, para que ele retome o processamento, porque ele está de boas agora. Então, é o que acontece justamente nesse segundo pico, né, geralmente. Quando tem esse segundo pico, é porque o dispositivo da borda conseguiu retomar o processamento e, eventualmente, ele vai fazer outro offloading na sequência, caso seja preciso, de fato, né. A última comparação vai avaliar justamente a abordagem de drift, né, que é uma abordagem um pouco mais simplificada, porque a gente reduziu um pouco as combinações de fatores para conseguir reproduzir drift. E aí, então, a comparação vai ser justamente entre 250 de throughput e 750, e a aplicação de 1 segundo e a aplicação de 10 segundos. A tendência aqui ela é coerente, porque o CPU cresce, né? Se eu aumento 250 para 750 eventos por segundo, o uso do CPU acaba aumentando e atingindo alguns picos ali. Memória, aconteceu isso também, porque a gente está comparando a abordagem agora as extremas, né, 250 e 750, em uma aplicação que tem a janela temporal de 1 segundo, que é um pouco menor, e uma aplicação que tem a janela temporal que é maior, que é 10 segundos. Então ele acaba reunindo mais dados em memória, né, para conseguir encontrar o ataque, né, DDoS, por exemplo. Então é natural que ele atinja valores maiores ali de memória. Largura de banda também teve um decréscimo, né, natural, já que eu passo a enviar mais eventos na rede, então consequentemente a largura de banda ela se torna um pouco menor. E latência CEP também, ela tem esse aumento, né? Porque eu estou processando mais eventos, o CEP está sendo mais exigido naquele momento. Então, a ideia é que com o maior nível de throughput, 750 eventos por segundo, o CEP demora um pouco mais para entregar os resultados, de fato. Né? E na comparação desses gráficos, para a cloud, é o mesmo patamar, né? Então, o consumo de CPU continua baixo porque eu tenho muito recurso, memória é muito mais por conta da infra do Apache Flink, de fato. E nos gráficos que eu ia falar agora, né? Os gráficos de linha, a ideia foi ilustrar justamente isso aqui, né? No gráfico da esquerda eu tenho consumos leves, porque eu tenho uma aplicação que é mais simples e é 250 de eventos por segundo só. Então ele não exige offloading, ele fica naquele patamar ali de estabilidade. E no segundo gráfico eu consigo ver justamente que eu aumento a minha aplicação para uma aplicação de 10 segundos, e eu tenho um aumento de throughput para 750 eventos por segundo, e eu consequentemente atinjo picos por mais tempo e motivo um offloading. Então é o que acontece aqui, né? Aqui eu tenho um offloading, aqui também eu tenho um offloading com políticas, né? Então a comparação é justamente entre drift e políticas. A ideia desse gráfico aqui é mostrar que nessa região de tempo aqui, né, aconteceu a ocorrência de um concept drift em decorrência do perfil de consumo de uma aplicação para outra. Com essa ocorrência de concept drift, o que é que o mecanismo fez por baixo? Ele trocou a abordagem de inteligência, ele passou a deixar de ouvir a saída do classificador, né? Ele começou a retreinar o classificador do zero, e ele passou a utilizar políticas de recurso mesmo, que é a abordagem mais simplificada, né? E na sequência ele conseguiu fazer um offloading utilizando políticas, que foi esse offloading aqui. Né? Então, mesmo trocando a abordagem, né, até que o modelo se recupere totalmente e seja retreinado de fato, né, com os novos dados, com o novo perfil de consumo, né, ele vai mesmo assim conseguir fazer o offloading, porque ele está utilizando uma abordagem que é de fato mais simples, não tem inteligência, mas é uma abordagem segura, que é utilizando políticas. Pronto. Para comparar os resultados entre as abordagens, eu fiz um teste de normalidade com o Shapiro-Wilk e não achei normalidade nos dados, então eu optei por utilizar um teste não paramétrico de Mann-Whitney. Considerando o alpha 005, né, o p-value vai dar nosso resultado com relação àquelas hipóteses. Então, se o p-value for maior do que alpha, não há diferença significativa entre as amostras, e se o p-value for menor ou igual que alpha, há uma diferença significativa entre as amostras.
Essas tabelas aqui ilustram justamente os resultados finais, né? Os p-values na comparação entre políticas e modelo e inteligência, os p-values no geral ficaram menor ou igual que alfa, o que nos diz que de fato há uma diferença significativa entre os dados. E na comparação entre políticas e drift, também, com exceção ali de alguns valores que ficaram com o p-value maior do que alfa, né? Como, por exemplo, a latência, eu acho que os dados de latência acabaram convergindo um pouco mais por conta da característica das aplicações serem parecidas, já que uma aplicação de 1 segundo e 10 segundos não há diferença discrepante entre a aplicação. Então, ele gerou um perfil de latência parecido, né? Então, consequentemente, não houve diferença estatística entre eles. Na conclusão do experimento, a gente buscou justamente fazer isso no conceito, em um cenário prático, que é um cenário de segurança da informação, né? Que é justamente identificar ataques de negação de serviço em um cenário de IoT. Essa foi a ideia do experimento, né? Os resultados mostraram que o DAOs pode ser utilizado de fato como um mecanismo para fazer offloading na borda, a princípio utilizando inteligência que aprende online e se adapta a drifts. Então, isso aí funciona, foi demonstrado que funciona, né? E também, além de utilizar a inteligência com aprendizado incremental online, também utilizar essas ocorrências de concept drift como uma informação extra para tomar a decisão de offload, né, e garantir uma segurança a mais nesse processo. Né? E o trade-off entre as abordagens foi justamente essa. Né? Em termos de experimento, eu precisei, para encontrar esses drifts, né, reproduzir esses drifts no ambiente controlado e repetir isso 30 vezes, eu precisei aumentar o tempo da execução do experimento de drift. Então, a comparação entre políticas e modelo e políticas e drift, ela não é proporcional 100%, porque as execuções que foram feitas com políticas e modelos foram feitas em meia hora, e a execução entre políticas e drift foram feitas em 120 minutos, né, para a gente conseguir encontrar esses drifts. Dado esse contexto todinho, eu encontrei algumas ameaças à validade do experimento, né? A primeira ameaça à validade é a ameaça que a gente chama de ameaça de constructo, né? Que é que foi isso que eu falei agora, né? O design foi adaptado para que a gente conseguisse reproduzir cenários com concept drifts. Então, não foi um achado natural da gente, a gente precisou adaptar um pouco mais o design experimental. A princípio, a gente pensava que fazer o design totalmente fatorial ia resolver os problemas, mas não resolveu de fato. Então, isso pode ser uma ameaça de construct, que é relacionada ao design do experimento. Uma ameaça interna é que as métricas que eu usei no experimento, são métricas que vêm do serviço de profiling do DAOs, só que eu estava avaliando o DAOs, né? Então, talvez isso possa impactar negativamente os resultados, porque eu estou utilizando os dados de um componente avaliado. No entanto, para mitigar essa ameaça, eu tentei buscar ferramentas estáveis, né, e ferramentas muito usadas no mercado, como MyPath, por exemplo. E no máximo que eu faço é uma chamada de rede, uma chamada de sistema para o Linux, que não tem muito overhead em cima, né? Então, eu creio que essa mitigação fez com que o resultado não seja impactado negativamente. E a última ameaça é externa, que é que esses níveis de throughput, 250, 500, 750, eles foram empiricamente desconfigurados. Eu não fiz nenhuma avaliação prévia para chegar nesses valores. Eu fiz com base em observação do Flink. Eu observei que quando o Flink recebia 1.200, 1.300 eventos por segundo, ele reiniciava a aplicação. Na borda isso, né? Não na cloud. Então, muito por conta disso, eu coloquei um patamar um pouco menor do que 1.000 eventos por segundo. Então, essa foi minha decisão assim para esses valores. Trabalhos relacionados, a gente botou essa tabelinha aqui. Eu busquei comparar o trabalho com trabalhos de operator placement, que é trabalho que visa pegar os operadores CEPs e distribuir para nós na rede. Tem a abordagem de operator placement que utiliza um modelo para decisão, né? E utiliza uma abordagem adaptativa com drift também. Eu busquei trabalhos relacionados ao offloading estático de aplicações, que geralmente são aplicações móveis, né? Então, tem trabalhos que utilizam só uma função de custo simples, sem inteligência, né? Sem políticas de thresholds. Tem abordagens que utilizam políticas com thresholds, né? E tem outras abordagens mais recentes que utilizam inteligência para tomar a decisão de offloading, né? Só que geralmente esses trabalhos eles não optam por utilizar uma aprendizagem online e nem se preocupam muito com essa ocorrência de concept drift, né? Com mudanças no perfil de consumo de recursos, mudanças conceituais nos dados. Nossa proposta foi justamente combinar inteligência com políticas, não abandonar políticas, né? E utilizar esse drift como elemento extra de segurança para a solução. Então, a conclusão do nosso trabalho é que essa pesquisa propôs o DAOs, né, para fazer o offload de aplicações CEP na borda, utilizando aprendizagem e concept drift, né. Os experimentos mostraram que é viável utilizar o DAOs para fazer o offloading, naqueles gráficos de linha mostraram o offload acontecendo e o consumo da borda caindo. E nós respondemos as perguntas, ou procuramos responder as perguntas, né, que é sobre a viabilidade de utilizar a aprendizagem online para tomar a decisão de offloading, então se mostrou viável. E a segunda pergunta é aumentar a efetividade e a confiabilidade do processo de offloading, que a gente viu que lá no gráfico de linhas que
mesmo após acontecer um concept drift, o sistema com drifts conseguiu usar políticas para tomar a decisão do offloading e não simplesmente utilizar um classificador defasado, né, com baixa performance. Principais contribuições foi essa comparação, né, de utilizar abordagens estáticas do offloading com políticas inteligentes com aprendizagem de máquina, fazer um experimento à parte para avaliar os classificadores e decidir o melhor, usar esses modelos inteligentes, né, no cenário da data streams. Eu não procurei modelos tradicionais, porque eu vi que utilizar os dados de profiling do dispositivo em tempo real ali seria mais interessante, então a gente foi por esse caminho, então isso é uma contribuição do trabalho também. E usar esse concept drift como elemento extra, não somente para retreinar o modelo, como geralmente é feito, né, e os próprios classificadores se adaptam, mas também para auxiliar na decisão do offloading como todo, e trocar a abordagem para políticas por uma questão de segurança mesmo, enquanto o modelo não se recuperar. Trabalhos futuros que a gente visualizou utilizar Reinforcement Learning, que é a aprendizagem por reforço nesse processo. Tem uma tendência aí dos últimos anos, né, de utilizar Reinforcement Learning para isso, que é um agente que ele aprende quando fazer o offload. E ele pode ser penalizado ou pode ganhar uma recompensa por isso. Segundo trabalho futuro potencial é utilizar métricas voltadas para o usuário, como QoS, métricas QoS ou métricas QoE, qualidade de serviço ou qualidade de experiência, porque a gente focou muito em métricas de computação de recurso mesmo, né? Não foi métricas de usuário, como tempo de resposta, latência do evento complexo chegar para o usuário final. Então, esse seria um trabalho futuro também. Talvez colocar um cálculo de custo de offloading nesse processo, né? Para avaliar se o offloading que foi feito com inteligência foi um offloading que melhorou o uso de energia, que melhorou algum aspecto do QoS, do QoE, da aplicação como um todo. Então, fazer isso via custo de offloading. Isso ajuda também a categorizar as instâncias, né, para o classificador de fato. Então, é uma forma de melhorar aquele assessment da classificação do modelo, utilizando funções de custo. E, por último, a gente pode estender o DAOs para usar outros tipos de aplicação, fazer offload de outras aplicações, como aplicações, por exemplo, de visão computacional na borda, né? Não somente aplicações de CEP. Então, seria o último aí, uma possibilidade de trabalho futuro para o trabalho, que o trabalho sugere, né? E é isso, obrigado. Ok, João Alexandre, muito obrigado pela apresentação. Eu acho que eu parei sem querer aqui, deixa eu só voltar. Pode falar. Não, obrigado pela apresentação. Nós passamos agora para